Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo meu aqui neste canal. E só um adendo importante, o primeiro vídeo de 2017, eu gravei em 2016, mas eu tô adicionando esse adendo aqui, que é o primeiro de 2017, que é importante, né, a gente fala. Eu tô gravando esse vídeo para falar sobre um artigo que eu escrevi, que eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Estou colocando aí para vocês algumas imagens para vocês darem uma olhada. O nome desse artigo é Inteligência para o Trading 2. Aí eu uso um subtítulo ali, Inteligência Artificial para o Trading. Essa inteligência artificial para o trading é o nome técnico, vamos dizer assim, do meu artigo. E ele se chama Inteligência para o Trading 2 porque eu já tinha feito um outro artigo, eu tinha escrito nesse meu blog já há um tempo atrás outro artigo sobre esse mesmo assunto. Então eu retomo esse assunto, né, só que aqui eu trago abordagem da inteligência artificial que eu não tinha abordado ah, no meu outro artigo. O outro era um pouco mais comercial, esse é um pouco mais técnico. Bem, e eu começo esse artigo com uma citação de um cara que eu admiro muito, um dos caras que eu acho mais incríveis quando o assunto é ciência da computação e inteligência artificial, um dos pais de ambos, tanto da inteligência artificial quanto da ciência da computação, que é o Alan Turing. E ele escreve em 1950 um artigo chamado Computer Machinery and Intelligence, onde ele começa com a seguinte frase que eu acho que é muito filosófica e muito interessante. Ele começa o artigo dele uh, dizendo o seguinte: I propose to consider the question: Can machines think? É, que eu posso traduzir aqui em tradução livre algo como: eu proponho que se considere a questão: máquinas podem pensar? É uma questão filosófica, isso aqui daria para ficar por horas falando só disso. E aí ele fala lá que ele tem que definir que são máquinas, o que é pensar, desenvolve toda uma ideia e ele propõe uma coisa que se chama jogo da imitação, traduzindo para o português, uma tradução livre aqui, que eu estou fazendo também. E, bem, e nesse artigo ele dá basicamente os que são as bases para a inteligência artificial. Quem viu o meu vídeo sobre algoritmos genéticos, eu citei esse artigo do Alan Turing e ele está na minha apresentação, que também eu vou deixar na descrição. Bem, nesse artigo aqui, o que eu faço? Eu basicamente falo sobre o uso da inteligência artificial no ambiente de trading. Para quem não sabe o que é ambiente de trading, o que eu estou falando? Eu estou falando de negociação de ativos diversos em bolsa, ou por qualquer meio, principalmente de forma eletrônica, onde um agente computacional, vamos dizer assim, ou um computador, uma máquina, pode também participar do mercado juntamente com as pessoas, carregando ali alguma inteligência, ou não. Enfim, pode ser simplesmente algoritmos para executar determinadas tarefas de compra e venda, enfim, de ativos financeiros, principalmente ações, instrumentos derivativos. Para quem também não souber o que é isso, depois eu faço um vídeo explicando alguma coisa, passo por cima. Mas todo mundo deve ter mais ou menos uma ideia do que seja quando a gente fala em mercado financeiro. Então, nesse artigo, o que eu faço? Eu provoco justamente essa questão no uso da inteligência artificial no trading. Para quem não sabe, negociação em bolsa pode ser feita por robôs, que podem ou não ser inteligentes, como eu falei agora há pouco. E eu falo que isso é uma coisa que já é há algum tempo explorada, entre aspas, no Brasil, já uma coisa que já se faz, já se usa, mas ao mesmo tempo digo que poderia ser mais, se pode, poderia ser mais e até deve ser mais explorada. E aí eu proponho que se crie um sistema inteligente para fazer operações no mercado,
usando dois conceitos. Um que é o de redes neurais artificiais, é uma coisa, um tema que eu quero falar aqui, vou falar em breve. Eu preciso me preparar melhor, preparar material, preparar uma apresentação e, e me preparar para mostrar aqui para vocês. Eu vou trazer um vídeo em breve sobre isso. E outro é sobre os meus dois primeiros vídeos nessa temática nova do canal, que são de algoritmos genéticos. Para quem não viu também, eu recomendo que veja. Não são lá grandes coisas, eu até peço desculpas, o áudio não fica bom nesses vídeos. Nesse vídeo, acho que já o áudio já está melhor do que naqueles. E daqui para frente o áudio vai estar melhor. Mas eu recomendo que vejam, eu acho interessante. São vídeos, passam assim basicamente quais são as ideias. O primeiro eu falo sobre ideias que estão por trás do algoritmo genético, as bases do algoritmo genético, toco em conceitos que estão não ligados diretamente à parte de informática, vamos dizer assim, ou da parte tecnológica, mas eu falo mais dos conceitos de genética, do conceito da teoria sintética da evolução, do livro de Darwin, enfim, muitas das coisas também que eu acabo citando aqui nesse meu artigo, vocês podem dar uma lida, eu recomendo que leiam. É um artigo curto esse aqui, mas enfim, voltando à minha proposição, é muito simples. O que eu proponho é que nós usemos então redes neurais artificiais, né, que estejam treinadas para execução de determinadas estratégias. Para quem não conhece o mercado de trading, existem, sei lá, talvez centenas, milhares de estratégias de trading e que são usadas de maneira muito recorrente no mercado financeiro, em diversas bolsas, em diversas modalidades de trading. E o que eu proponho? Que nós criemos redes neurais, treinemos redes neurais, várias redes neurais nessas estratégias, cada uma em uma estratégia. Uma coisa que é importante salientar, que eu proponho aqui teoricamente, porque não sei na prática como seria de fato, mas eu proponho que todas as estratégias devam ser de uma mesma família. Por que eu digo isso? Porque existem estratégias onde você opera, por exemplo, a favor da tendência e há estratégias onde você opera contra a tendência. Estratégias dessas são divergentes entre si. Eu acho que não sei se daria para recombinar essas estratégias, os atributos dessas estratégias numa nova, se essa nova funcionaria ou não. Às vezes os parâmetros de entrada das estratégias mudam, então eu proponho que sejam estratégias que sejam entre aspas de uma mesma família, que usem que tenham algumas coisas em comum, que dê para a gente, entre aspas, evoluir as estratégias usando os algoritmos genéticos. Então cada estratégia vai ser um indivíduo, a gente vai formar uma população desses indivíduos e vai começar a aplicar o algoritmo genético, criar novos indivíduos, as melhores estratégias, aquelas que têm maior retorno financeiro de capital, por exemplo, um parâmetro que com certeza tem que entrar, não necessariamente único. Então aquelas melhores estratégias nós selecionamos mais, elas geram mais descendentes, mais estratégias descendentes, essas estratégias descendentes tentamos recombinar com outras coisas de outras estratégias, aquilo que é o algoritmo genético, né? E a gente a ideia é chegar numa estratégia otimizada. Bem, no mercado já tem gente que faz isso, já tem gente que aplica isso, eu não estou inventando. Apesar de talvez ter alguma inovação, não é muito, não é 100% novo isso que eu estou propondo, não é a invenção da roda, talvez seja um novo modo de usar a roda, mas a roda já existe. E uma das coisas interessantes que eu achei foi um fundo de investimento que tem o termo inteligência artificial no nome, logo esse fundo de fato usa. Eu achei outros fundos também posteriormente que usam conceitos de aprendizagem de máquina, e, enfim, reconhecimento de padrões. Então eu acho que usam também algumas coisas de inteligência artificial, talvez até de redes neurais artificiais.
E, bem, é basicamente isso. Eu coloco algumas referências ali no meu artigo. Recomendo que se leiam todas. Bem, a primeira referência, só para fazer um registro aqui, é esse artigo do Turing com o qual eu abro um artigo citando, que é o Computer Machinery and Intelligence. Ah, Falo do livro Inteligência Artificial do Stuart Russell e Peter Norvig, que também é base, está sendo na verdade base para o meu TCC e para outras pesquisas que eu quero continuar fazendo. Coloco um trabalho acadêmico que eu achei que ele é inclusive antigo, entre aspas, vamos dizer assim. Ele é de 1994, assinado por André Cardon e Daniel Miller, de Porto Alegre, que está no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, eu vou deixar nessa descrição também todos os links para vocês acessarem. O nome do artigo ou desse trabalho acadêmico deles é Introdução às Redes Neurais Artificiais. Eu achei interessante para aprender e coloco ali nas referências o clássico A Origem das Espécies através da Seleção Natural ou a Preservação das Raças Favorecidas na Luta pela Sobrevivência. Para quem não sabe, isso que eu falei não é uma reza, né? É o nome do livro que Charles Darwin escreveu, baseado nos trabalhos que ele fez, nas pesquisas que ele fez, que deram origem para o que a gente chama hoje de teoria sintética da evolução. Tem uma versão em português, eu achei duas versões em português. Não li completamente ambas, mas li parcialmente. Acho que as duas são boas. E eu coloquei a do site darwinonline.org. .k, bem, tá aí nas referências do United Kingdom, Reino Unido. E é basicamente isso, pessoal. Queria que vocês acessassem, lessem. Dá para ler isso em 5 minutos, pouco mais que isso, talvez. É um artigo bem curto, usei uma linguagem muito simples, tentei não ser muito técnico e explico basicamente de forma bem superficial alguns conceitos, pedindo para que se olhe as referências, para que se tenha talvez uma explicação mais detalhada ou melhor talvez. Mas basicamente nesse vídeo eu queria trazer esse artigo que eu escrevi, mostrar aí, queria que vocês acessassem, e queria comentar também aqui sobre essa ideia que eu tenho de aplicação de inteligência artificial para o trading, para negociação de ativos financeiros e ativos de risco e outras coisas do tipo, aplicações do mercado financeiro. Isso já acontece, mas eu trago uma ideia não baseada em coisas que já acontecem. Eu escrevi baseado em coisas que eu pensei e depois eu vi que já existem coisas nessa linha. Então é isso, pessoal. Desculpa aí o tempo que eu fiquei sem gravar. Eu vou gravar o vídeo de redes neurais artificiais. Provavelmente vão ser pelo menos 2. E vou tentar dar uma sintetizada aí. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. E se você gostou, deixa seu like. E se você não gostou, deixa o dislike. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Aí é bom que ajuda na divulgação do canal. E ativa as notificações também se você se inscrever, caso você tenha interesse. É isso aí.